Fala minha galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, tá? Que logo logo isso vai passar. Porém, na aula de hoje vamos iniciar assunto novo, certo? Nosso assunto agora é jogos e brincadeiras, tá? Porém, na aula de hoje a gente vai falar apenas sobre os jogos, processo histórico, como surgiu, quais os principais jogos, certo? Então a gente vai ficar só com jogos hoje. E na próxima aula a gente vai falar das brincadeiras, correto? Vamos lá. Lembrando que esse material, esse slide, ele vai estar disponível também para vocês poderem estudar, para fazer a leitura e tudo mais, certo? Bom, alguns brinquedos, jogos e algumas brincadeiras que a gente faz hoje teve grande influência dos povos antepassados, tá? Não tão antepassados assim. A gente teve grande influência dos índios, né, do povo branco, do povo negro. Então, cada um foi contribuindo de acordo com a sua importância para a sociedade, foram contribuindo com jogos, com algum tipo de brinquedo, né? Então, essa mesclagem fez com que a gente tivesse uma diversidade muito grande de jogos. Porém, a gente tem um grande papel, né, que é passar esse brinquedo, esse jogo, essa brincadeira de geração em geração, tá? Existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Então isso é importante, só chegou até nós porque ele veio sendo passado de geração em geração, ou seja, o pai passou para o filho, que passou para o neto, que passou para o bisneto, que foi passando para o vizinho, que foi passando para um amigo. Então essa é a importância, né, de a gente passar o nosso conhecimento, de passar o que a gente aprende, é para que outras pessoas tenham o prazer e a oportunidade de usufruir de algo que é tão importante para a nossa cultura, certo? Vamos lá. Aqui são dois tipos de brinquedos, né, que foram feitos pelos índios, né? O arco e flecha, que é muito conhecido, que era um material muito para caça, né? Mas ele, se você serrar a ponta dele para ele não ficar pontiagudo, não ferir, né, ao tocar ou qualquer coisa assim, você pode usar para brincar, para ver quem arremessa mais longe. O badog, que é muito utilizado para caça, mas é proibido, não se deve usar contra os animais, não se deve maltratar os animais, não se deve usar contra pessoas, nem contra patrimônios, tá? Beleza? Ele é para você fazer o quê? Ah, eu vou botar uma lata ali e vou tentar acertar na lata. Então, isso é bem bacana, isso é para brincar, tá? Não é para machucar. Sempre em um ambiente onde não tenha pessoas passando, onde não tenha residência. Então, isso é bom fazer em campo de futebol, ou na roça, ou na fazenda, tá? Nesses locais. Então, são materiais criados lá pelos índios. E hoje a gente tem o prazer de ter contato com esse tipo de ferramenta, tá? Esse tipo de brinquedo. Bom, aqui um bem comum, a peteca, um pouco diferente, não muito diferente da que a gente utiliza na escola. Ela é feita com um saquinho, né, de semente, então, e pena de animal, tá? Aqui a gente utiliza ela já um pouco mais artificial, ela é plástica, é emborrachada, então ela é mais confortável, ela é mais dinâmica, certo? E aqui é o peão, também de origem indígena, tá? Esse, claro que não é o peão original, mas ele veio sofrendo algumas mutações, né? A ponta dele já é mais de ferro, de prego, né? Então, assim, ele já aguenta, ele tem uma resistência maior, tem uma jogabilidade mais fácil de ser jogado, então ele vai sofrendo também algumas alterações para ser moldado até mesmo para que as pessoas possam usufruir melhor daquele brinquedo ou daquele jogo. Bom, hoje essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e parte do folclore brasileiro, que marcam os períodos por aqui vividos. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais elas percam espaço. Por quê? Hoje é muito difícil a gente ver os colegas se juntarem na rua para poder brincar. Claro, existe o quesito violência, existe o quesito que o espaço urbano hoje ele não é mais um espaço aconchegante, ou seja, tem uma grande quantidade de carros, de veículos passando, isso se torna perigoso. Mas também tem alguns momentos, tem algumas ruas, tem alguns lugares que dá pra gente fazer isso. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, devido à rotina pesada dos pais de trabalho, né? Aí chega, às vezes não tem um tempo para poder se dedicar para ver o filho brincando. Então, isso também é uma questão que vai viabilizar vários fatores, certo? Mas essas brincadeiras elas não podem perder espaço. Claro que a gente sabe que em tempo de coronavírus ninguém vai estar na rua brincando, né? Mas pode brincar em casa. Tem diversas brincadeiras, diversas atividades no YouTube, tem vários sites. Então hoje no Instagram tem instas especializados em mostrar brincadeiras e jogos. Então é algo que hoje não foge mais do nosso visual. É algo que a gente pode estar pesquisando, que a gente pode estar buscando, que a gente pode estar desenvolvendo, que é muito bacana e que promove bastante a interação, certo?
Bom, mesmo assim, jogos e brinquedos, como peteca, amarelinha, ciranda, pipa, cama de gato, tem valor cultural inestimável. E o lugar dessas brincadeiras no folclore já está garantido. Ou seja, esses tipos de brincadeiras aqui são de brinquedos e de jogos, são algo que a gente não tem noção do quantas pessoas já foram atingidas por isso. Ou seja, quantas pessoas já brincaram, já se divertiram, né? E outra, é algo que já está na nossa cultura, já está enraizado lá, certo? Então isso é muito importante. Né? A amarelinha eu acho que todo mundo conhece, a pipa, né? Chega tempo aqui em feira, não. Mas em São Paulo mesmo, o céu está repleto de pipa. Então é uma competição assim, fora do normal. Então é muito importante, a pipa mais bonita, a pipa que tem, né, uma cauda maior. Então, esse tipo de atividade é bom que ele distrai a mente, ele é altamente inofensivo, não é maldoso. Então, assim, são coisas bem bacanas que a gente vai vivenciando aí durante o ano, certo? Na atualidade, grande parte dos jogos tradicionais e populares que encantaram e fizeram parte da infância de jovens, adultos e crianças estão desaparecendo devido à influência da televisão. Ou seja, hoje a televisão ela quer vender. Ela vai preferir vender uma peteca, vai preferir vender um peão, ou ela vai preferir vender um smartphone, né? Um tablet, um notebook, um videogame, um Xbox, um Play 3, um Play 4, um Play 5. Então ela quer o quê? Vender produtos, tá? Que vão dar uma renda muito maior. Porém, a gente tem diversas brincadeiras, diversos jogos que são baratinhos. Tem brincadeira, tem jogo aí que a gente não gasta nada, né? Tem coisa que a gente reutiliza, tem material que é reciclável. Então, olha a importância da gente resgatar esses jogos, até pro lado financeiro mesmo, ainda mais agora que vai vir essa crise, que já está na crise, que vai vir depois. Então, quanto mais a gente puder usar de ferramentas acessíveis e de baixo custo, vai ser muito importante para a gente, certo? Então, os jogos eletrônicos dessas transformações do ambiente urbano. As ruas e calçadas, com o passar do tempo, deixaram de ser os espaços apropriados para o desenvolvimento das crianças. Então, na rua, eu costumo dizer que sempre as crianças desenvolviam coordenação motora, habilidade, equilíbrio, raciocínio lógico, destreza, saber lidar em algumas situações. Então, era assim, era uma bagagem de experiência muito grande que a criança adquiria na rua. Porém, a gente sabe com o passar do tempo, né? Veio os malefícios, veio as coisas ruins que vêm acontecendo nos bairros e nas cidades, né? Que veio prejudicando a vida desses jovens e aí acabou se preferindo resguardar nas suas casas, suas crianças, seus adolescentes, certo? Infelizmente. Mas a gente pode mudar essa realidade, a gente vai mudar essa realidade, a educação física está aí para isso, para mostrar que a gente pode sim mudar essa realidade. Beleza? Bom, existem pesquisas que mostram a importância do resgate de alguns jogos tradicionais da educação. Uma delas é a socialização das crianças, pois com a brincadeira ou jogos, crianças estabelecem vínculos sociais, ajustam-se a um grupo e aceitam a participação de outras crianças com os mesmos direitos. Então, né, os estudos comprovam que a socialização, a interação, que a gente vê pouco hoje ninguém vai mais na casa de ninguém brincar e tudo mais, essa interação que hoje acontece via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, via Twitter, via diversos outros aplicativos, essa interação acontece quando a gente vai jogar, né? E geralmente joga 3, 4 pessoas, se for brincar, brinca 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 30, várias pessoas, então provoca essa socialização, essa interação, essa troca de informações. Isso é muito importante, tá? E os estudos hoje estão vindo com essa bagagem para mostrar ao pai, ao tio, ao avô, ao professor, à professora, o quanto é importante desenvolver a brincadeira e a forma de brincar, não apenas na rua ou em casa, na escola também, como forma educativa, como forma de fixar o conteúdo, certo? Bom, esse artigo aqui ele mostra, né, a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, né? Nessa primeira infância. Então a gente só vir com conteúdo às vezes é um pouco pesado. Então vamos fazer uma brincadeira, vamos associar isso aqui, aquilo ali, vamos lá, vamos somar, vamos. Então tudo isso, né, gera nessa criança um interesse muito maior. Hoje a gente está numa geração que ela não se contenta mais no básico do básico. Ela quer algo a mais. Ela aguça. Se você fizer uma atividade diferente, ela vai se interessar, ela vai querer participar. Então isso é muito importante. Esse outro aqui, né, o lúdico, jogos e brinquedos e brincadeiras, construção do processo de aprendizagem na educação infantil. Então, né, a brincadeira fazendo parte, o lúdico, né, a diversão fazendo parte do processo de aprendizagem. A importância dos jogos e brincadeiras para o processo de alfabetização e letramento. Olha que importante, quanto é importante a brincadeira, né, e os jogos nesse processo tão importante que é a alfabetização.
né? Muito importante. Através de jogos e brincadeiras, aprende-se a obedecer regras traçadas pelo grupo, bem como modificá-las de acordo com algumas necessidades, certo? Como, por exemplo, esconde-esconde, vale salve todos, não vale salve todos. Então é um exemplo, né, que a gente pode alterar esse tipo de regra. Algumas regras são modificadas de acordo com a característica regional. Por exemplo, o baleado. A gente conhece como baleado, conhece como queimada, conhece como tiro certo, conhece como... Tem diversos tipos de nomenclaturas de acordo com as regiões, né? E às vezes muda uma regra, muda outra. Em tal lugar baleou, senta. Em tal lugar baleou, vai pro morto. Então tem algumas divergências de acordo com a região, certo? Na experiência lúdica, a criança, assim como o adulto, cultiva a fantasia, vivencia a amizade e a solidariedade. Então o jogo ele provoca isso, ele provoca a criança ela utilizar a imaginação, utilizar o senso crítico, utilizar o pensamento de uma forma diferente, raciocinar, não tá dando por aqui, eu vou seguir tal trajeto, eu vou fazer por aqui porque tá, né? Então ela já vai criando, utilizando o cérebro de uma forma muito bacana, né? Que é para jogar, que é para se divertir. Então, isso ajuda muito também no processo de aprendizagem, no processo de quando você vai estudar, você pegar o conteúdo com uma facilidade maior. Então, é muito importante. Deve ser destacado também que o contato com a grande variedade de brinquedos e jogos estimulam a ação, representação e imaginação da criança. O simples ato de brincar é uma das características comuns a todos os seres humanos. Não só as crianças gostam de brincar, os adultos gostam de brincar, os idosos gostam de brincar, as pessoas com necessidades especiais adoram brincar. Então, o brincar faz parte de toda uma vida. Não é só, vou brincar só quando for criança, quando eu crescer não brinco mais. Então, hoje eu, como adulto, eu me sinto tão feliz quando eu vou brincar com os meus amigos, quando eu vou brincar com a minha namorada, quando eu vou brincar com minhas sobrinhas, quando eu brinco, quando eu me divirto. Então, assim, é um processo muito importante, muito enriquecedor, tá? A gente juntar no final de semana, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de sete pedras, de baleado. Então, isso é muito importante, tem um valor, assim, ímpar, né? Na nossa vida. Bom, jogos. Vamos pro conceito. São todas e qualquer atividades em que existem regras. Ou seja, existe regra, o jogo é jogo. Deu pra entender? Se existe regra, é jogo, tá? Como a gente vai ver alguns exemplos aqui. Vivência com os colegas, desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico. Então ele provoca tudo isso aqui, ele aguça tudo isso aqui no indivíduo. Tá, então vamos lá. Não sei se ficou claro. Jogos são todas e qualquer atividade em que existem regras. Por exemplo, a dama. Ela é um jogo. Ela existem regras que não dá pra gente burlar, né? A gente sabe que cada um vai jogar uma vez, porém vai ter situações que se você deixar uma pedra, um espaço, e atrás dessa pedra deixa outro espaço, você pode comer duas damas ao mesmo tempo. Então, assim, existem algumas regras que vão fazer com que esse jogo aconteça e são regras únicas e universais. Como no xadrez, são regras únicas e universais. Aqui em Feira tem, Salvador tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Portugal tem. Então o xadrez ele é um jogo e ele tem regras próprias. A gente não pode burlar essas regras, a gente não pode mudar essas regras. Perfeito? O Ludo. O Ludo está muito conhecido, né, na internet. Tem um aplicativo agora que está todo mundo jogando, que é o aplicativo do Ludo, né? O Ludo você precisa do dado. Jogou o dado, você vai ver quantas casas você vai andar e até você conseguir fazer com que esses 4 peões eles cheguem aqui ao meio. Então é um jogo muito importante, um jogo muito bacana, um jogo muito divertido, joga 4 pessoas, é bem legal. Os jogos são importantes na vivência com os colegas, que a gente acabou de ver, no desenvolvimento motor e no desenvolvimento psicológico, né? Desenvolver a parte psicológica, desenvolver a coordenação motora, tudo isso. Para Piaget, que é um grande escritor e um grande pensador, que ele fala muito sobre o jogo, sobre as brincadeiras, sobre o lúdico. O jogo constitui-se, de um ponto de vista afetivo, um modo de o sujeito comunicar-se e expressar seus sentimentos e fantasias. Então esse momento é o momento do sujeito ele expressar o que ele está sentindo, expressar o que ele gosta, expressar o que ele quer fazer. Certo? A importância do jogo. A gente já falou N benefícios que o jogo tem para a nossa vida, né? Bom, os jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos, ele, como o próprio nome já diz, ele é o pré-desporto.
Então ele vai simular algumas atividades que o esporte propriamente dito ele faz. Vamos ver um exemplo. Nessa atividade aqui, por exemplo, a gente aqui simula o jogo do vôlei, porém não utiliza a rede do vôlei, utiliza um banco. Então a gente não está fazendo o jogo propriamente dito. A gente não está jogando vôlei propriamente dito. Porém a gente está simulando como seria jogar vôlei. Isso aqui é para o quê? Para testar alguns fundamentos, para os meninos se habituarem, ver o campo de jogo que eles têm, alguns fundamentos, né, de levantamento, de recepção. Então aqui a gente vai, né, dar algumas diretrizes para depois a rede ser inserida e a gente explicar as regras e explicar como funciona. Então isso aqui é um jogo pré-desportivo. Ele antecede o esporte, né, como se fosse um treino, um teste modificado. Né? A gente não vai jogar o esporte ainda, com as regras e tudo mais. Jogos cooperativos. Não são apenas jogos que exigem força física, mas pelo contrário. São jogos que exigem um parceiro, exigem uma equipe solidária. É um conjunto que vai fazer com que aquele jogo aconteça, não apenas um jogador. E não vai ter, eu vou sair daqui vencedor, você vai sair perdedor. Não, não existe isso. É todo mundo para um bem só. Ou seja, se eu não desempenhar aqui meu papel bem, todos nós vamos perder. Toda a equipe ela não consegue chegar ao objetivo que é conquistar o que a gente vai ver aqui agora. Bom, isso aqui. Esse jogo aqui consiste o quê? Aqui tem uma garrafa, ela tem uma linha e nessa linha tem várias outras linhas amarradas. Então cada um aqui é responsável por controlar a garrafa também. Então qual é o objetivo? Essa garrafa geralmente ela está fora do círculo. E aí eles vêm andando, vêm andando, vêm andando e o objetivo é trazer essa garrafa para dentro do círculo. Porém não é fácil assim. Então tem hora que um tem que puxar, o outro tem que afrouxar. Então assim é um conjunto onde cada um vai ter o seu papel importante. Então cada um vai ter que desempenhar o seu papel importante e o conjunto que vai fazer total diferença. Então é um jogo cooperativo, é um jogo solidário, é um jogo que um ajuda o outro. Bom, falando em competição, quando a gente fala assim, vai ter um ganhador, vai ter um perdedor. Isso chega, às vezes, né, numa competição de desporto, de alto rendimento, uma competição a nível escolar e tudo mais, sempre vai ter um que vai ganhar e outro que vai vir a perder. Tá? A gente tem que, às vezes, tirar uma lição, né, de cada derrota, de cada coisa. Tá? Mas a competição é prejudicial quando há uma tentativa de trapaça, quando há um gasto excessivo para ganhar, ou ainda quando representa a diminuição do adversário. Mas assim, fulano ganhou, fulano perdeu, acontece, vamos lá, próximo você vence. Isso é bacana, mas perdeu. Isso aí não ganha nada, isso aí. Então quando a gente tenta diminuir o adversário, isso não é bacana, certo? Mas eu prefiro optar pelos jogos onde todo mundo participe, onde não há um ganhador, há um perdedor, porque é sempre bom na nossa educação fisicamente ver isso. Eu procuro participar todos naquele momento para não deixar ninguém isolado, para ninguém ficar lá de canto. Então, por isso que é bom procurar jogos que tenham uma interação maior. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários ou então a gente conversa lá na nossa aula virtual na plataforma, tá, do Google Sala. Beleza? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.